Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas das novidades implantadas pela Adobe no Photoshop 2022. Na última semana de outubro de 2021, a Adobe lançou uma série de atualizações para vários programas e o Photoshop também foi atualizado, da versão 22 para a versão 23, que é o Photoshop 2022. Eu separei algumas das atualizações que eu achei as mais interessantes, mas antes de começar o vídeo eu queria deixar um recadinho. Se você está procurando um curso de Lightroom que te ofereça informações que te ajudem a construir um fluxo de trabalho seguro, consistente, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso pensado justamente para isso, para te oferecer conhecimento desde as bases do Lightroom, do que é catálogo, do que é importação, passando pela organização física e lógica das imagens, o tratamento das fotos. A gente vê cada uma das ferramentas presentes no módulo da revelação do Lightroom, até a exportação do arquivo. Vale a pena dar uma conferida no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com acesso vitalício, um investimento bastante razoável. Vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também o card passando aqui em cima se você quiser conhecer o nosso curso. Dito isso, então vamos ver as novidades do Photoshop 2022. Eu começo com uma atualização que vai ser bastante útil para os designers, para os ilustradores, para os artistas digitais, que vão poder agora editar vetores diretamente no Photoshop. Vetores criados em um arquivo de Illustrator diretamente no Photoshop. Antes era possível abrir um arquivo de Illustrator no Photoshop, mas ou esse arquivo não ficava editável, ou então você precisava trabalhar com objetos inteligentes. Agora não. Agora os vetores produzidos no Illustrator podem ser editados diretamente no Photoshop na forma de camadas, e isso ficou bastante interessante. Essa é a primeira atualização que eu mostro aqui no vídeo. Vou abrir o Illustrator para a gente ver isso, como é que pode ser feito. Então eu tenho aqui um arquivo .ai, que é um arquivo de Illustrator, e se eu clico duas vezes nesse arquivo, o Illustrator se abre e está aqui a imagem. Essa é uma imagem vetorial. Eu vou selecionar todos os vetores dessa imagem, então eu vou pegar a ferramenta de seleção, atalho V, seleciono todos os vetores dessa imagem e vou clicar aqui no meu teclado, Ctrl C. Vou dar um Ctrl C no meu teclado para copiar todos esses vetores. E agora vou abrir o meu Photoshop, está aqui o Photoshop. Vou criar um novo documento, vou em Arquivo, Novo. Escolho um documento qualquer aqui, vou escolher um documento A4. E vou dar nesse documento novo, nesse documento vazio, um Ctrl V. Então eu faço um Ctrl C dos vetores abertos no Illustrator, e no Photoshop, num novo arquivo, eu dou um Ctrl V. Eu copio do Illustrator e colo no Photoshop. E o que a gente vê é que quando a gente tenta colar, aparece essa caixinha de colar com algumas opções. E essas 4 opções, objeto inteligente, pixels, demarcador e camada de forma, já existiam anteriormente. Só que agora a gente tem essa possibilidade de colar como camadas. E é isso aqui que é interessante. Então, camadas vai estar habilitado, eu clico em OK. E olha o que acontece. No painel de camadas do Photoshop, a gente tem todos os vetores dessa ilustração dentro de um grupo e separados aqui como patches, como demarcadores. E isso me permite trabalhar em cada um desses elementos vetoriais individualmente. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, o demarcador do fundo, ou então aqui o demarcador da borda da ilustração. Então eu posso trabalhar em cada uma dessas áreas agora, editar cada uma dessas áreas separadamente. Veja só, se eu clicar duas vezes aqui no fundo, eu posso, por exemplo, mudar a cor do fundo, olha. Então eu posso mudar a cor do fundo dessa ilustração. Eu já não preciso mais voltar. Anteriormente eu teria que trabalhar como objeto inteligente, fazer essas mudanças lá no Illustrator para voltar para o Photoshop. Agora isso não é mais necessário. Além disso, eu posso, vou ampliar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor, dando um Ctrl+. Eu posso, por exemplo, pegar minha ferramenta de seleção direta aqui no Photoshop, ativar os demarcadores, olha, e trabalhar em cada um desses pinos de ancoragem do meu demarcador. Ou então eu posso pegar a minha ferramenta caneta
e acrescentar novos pinos de ancoragem e trabalhar com esses novos pinos de ancoragem criados aqui diretamente no Photoshop. Então eu consigo trabalhar nesses demarcadores, nesses vetores, diretamente no Photoshop com a ferramenta caneta, enfim, como se eu tivesse começado o meu trabalho diretamente aqui no Photoshop, e esse arquivo então pode ser totalmente reeditado diretamente aqui no Photoshop. Como eu falei, esse pode ser um recurso interessante para quem trabalha com vetor, designers, artistas digitais, ilustradores, enfim, isso pode ser bastante interessante para esses profissionais. Eu preciso confessar que no meu fluxo de trabalho, vetor não tem um papel muito importante, portanto não impacta diretamente o meu trabalho, mas eu sei que muitas pessoas vão se beneficiar dessa nova atualização. A segunda atualização que eu trouxe tem a ver com os filtros neurais. Os filtros neurais foram uma introdução feita no Photoshop, nas últimas 2 versões do Photoshop, baseadas na inteligência artificial da Adobe, que é o Adobe Sensei. Então, são filtros que avaliam a sua foto e fazem a mudança a partir dessa Big Data coletada pela inteligência artificial da Adobe. E hoje a gente tem mais 3 filtros neurais bastante interessantes que foram introduzidos aí no Photoshop 2022. É isso que a gente vai ver agora. Então eu já estou aqui com esse arquivo aberto. É um arquivo que tem 2 camadas. Uma camada que eu chamei de fundo, que é essa foto da paisagem, e uma camada que eu chamei de figura, que é a foto desse rapaz que está recortado. Veja, se eu desabilitar o ícone de visualização da camada de fundo, eu vejo que a gente não tem o fundo, ele já foi recortado, né? O fundo está transparente. E eu quero equilibrar a luz e a cor dessas 2 camadas, que são fotos que foram feitas em situações distintas. Em situações normais, eu teria que utilizar provavelmente níveis, curvas, para tentar chegar nesse equilíbrio de cor e luminosidade entre essas 2 camadas. Agora com os filtros neurais isso fica mais fácil. Então eu vou lá em Filtro e escolho a opção Filtro Neural ou Neural Filters. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os filtros neurais, a gente tem vídeos aqui no canal tratando sobre esse assunto. Vou deixar o card passando aqui e também o link aqui embaixo. A gente trata de todos os filtros neurais que existiam até essa nova atualização do Photoshop. Agora a gente vai ter 3 opções a mais que a gente vai ver nesse vídeo agora. E o filtro neural que eu vou utilizar para resolver essa questão é o filtro de harmonização. Eu vou habilitar o filtro. E aqui na primeira área, o que eu tenho é a possibilidade de escolher a camada que vai servir como referência para que essas cores sejam harmonizadas. Então, eu quero a camada de fundo, eu quero que a cor da figura, do rapaz, corresponda à cor e à luminosidade da camada de fundo. Escolho a camada de fundo, o Photoshop vai processar essa informação e veja, ele traz as cores da camada do plano de fundo para a camada da figura. E é claro que a gente percebe aqui, ficou muito carregado, porque essa foto do fundo tem esses tons de vermelho nas áreas de tons médios, e isso invade de uma maneira bastante intensa o tom de pele do rapaz. Mas não tem problema, porque aqui eu tenho sliders que me permitem controlar esses parâmetros. Por exemplo, a intensidade do efeito. Então eu posso baixar um pouquinho aqui a intensidade, vai ser recalculado esses valores, e agora a gente já tem um resultado bem melhor. Veja, era assim e ficou assim. Olha como luminosidade e cor, eles se equilibram de uma maneira muito mais interessante agora. E eu posso trabalhar nos canais de cor, na saturação, no brilho, e você pode ir brincando com isso até que chegue no resultado adequado, o que é muito mais rápido, muito mais fácil do que se você tivesse que fazer isso diretamente nas curvas ou níveis, por exemplo. Depois de definido isso, você tem que definir a saída, a forma como você vai dar saída para esse ajuste. E aqui nesse caso, eu tenho a possibilidade de camada atual, nova camada e filtro inteligente. Deixa eu levantar um pouquinho mais para a gente ver isso melhor. E filtro inteligente. Eu vou habilitar a opção de nova camada, depois a gente vê a opção de filtro inteligente. Vou clicar em OK. O Photoshop então vai criar uma nova camada com esses ajustes. Veja, a camada figura é aquela minha camada original em que não há nenhum ajuste. E a camada de cima, que é a camada 1, é a camada em que o ajuste do filtro neural foi aplicado sobre a foto do rapaz. Então dessa maneira a gente consegue mesclar luminosidade e cor de 2 imagens diferentes de uma forma muito mais interessante,
de uma forma muito mais rápida e eficiente. Mas existem, como eu falei, mais 2 filtros neurais introduzidos nessa nova versão, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá para o próximo filtro neural. O segundo filtro neural sobre o qual eu gostaria de falar é o misturador de paisagem. Esse filtro me permite trazer características de uma outra paisagem para essa foto com a qual eu estou trabalhando aqui. Veja só, eu vou lá em filtro, filtro neural, o painel, a janela do filtro neural se abre e eu vou escolher aqui então misturador de paisagem, habilito esse filtro neural e aqui eu tenho algumas fotos de referência. E o que a gente vai perceber é que nesse filtro não se trata apenas de copiar a cor ou a luminosidade de uma foto de paisagem para outra, mas sim pegar características de uma foto e introduzir em outra. Veja só, se eu escolher essa primeira foto aqui, que é uma cena de inverno, a gente vai perceber que essa imagem vai se modificar de acordo com as características da foto escolhida. Então, toda aquela área do vale onde havia rios passando, agora ela está coberta de neve. Veja só, a foto era assim e agora ela está assim. Então, aquelas características da foto doadora, se a gente puder falar assim, são introduzidas na foto receptora. Um outro exemplo que eu gosto bastante é esse aqui, olha, das montanhas mais verdes. E veja só como aquela paisagem se transforma. Era assim e agora está assim. Então a gente consegue trazer características muito específicas de uma paisagem para outra. A gente pode, inclusive, personalizar escolhendo uma foto qualquer, além dessas que o Photoshop já me entrega aqui. Então, se eu clicar em personalizar, nessa segunda caixinha aqui, eu tenho a opção de selecionar uma imagem do meu computador. Eu posso escolher uma foto qualquer, eu vou pegar uma foto que eu já tenha separada aqui no meu computador. E ele vai trazer características dessa foto, que eu estou chamando aqui de foto doadora, para essa foto receptora. E veja agora, o que eu tenho é uma floresta nessa área de montanha que a gente tinha anteriormente. Então a gente consegue trazer características muito específicas de uma foto para outra. Isso eventualmente te dá um resultado bom, mas eventualmente, como foi o primeiro exemplo, eventualmente não há um resultado tão bom como é nesse segundo exemplo. Mas, portanto, isso precisa ser avaliado em termos de uso prático, comercial. Mas, de qualquer maneira, pode ser um exercício criativo para você criar novas paisagens, criar novos fundos. Talvez isso seja interessante para algumas pessoas. Além disso, eu posso aqui embaixo trabalhar com alguns sliders que regulam a ação do filtro sobre a foto original. Veja só, se eu baixar aqui os valores de intensidade, os efeitos causados vão ser menos intensos, né? Quer dizer, aquelas características de uma foto são transportadas de uma maneira menos intensa para a foto com a qual você está trabalhando. Então você pode brincar com cada um desses sliders e depois disso você vai dar saída. E mais uma vez você deve escolher aqui a saída mais adequada para o seu trabalho. Nesse caso eu vou deixar de novo aqui nova camada só para a gente comparar. Vou clicar em OK. O Photoshop então dá saída para uma nova camada. Veja, esse é o resultado do filtro neural e essa era a foto original. Então ela transforma isso nisso. E como eu falei, esse resultado pode ser interessante para alguns em termos de um exercício criativo, para outros talvez não, quando você pensa num resultado mais objetivo, mais comercial. Mas de qualquer maneira é um recurso interessante implantado aqui nessa versão 2022 de Photoshop. Há ainda um terceiro filtro neural, que é o que a gente vai ver agora. O terceiro filtro neural, então, me permite aplicar a cor de uma imagem sobre outra imagem. Então veja, eu tenho essa foto aqui desse casal, e se eu vier em filtro neural, e escolher a opção transferência de cores, eu posso pegar a cor de cada uma dessas fotos que ele me dá como pré-definição e aplicar na foto do casal. Veja, escolhi a primeira foto, todas as cores dessa primeira foto são aplicadas nessa segunda foto. O Photoshop, na verdade, faz um mapeamento das zonas tonais relativas às cores e aplica, né, as cores que estão presentes nas altas luzes da foto doadora nas altas luzes da foto receptora. E é isso que acontece aqui. E eu posso, obviamente, ficou muito intenso, eu posso calibrar isso com os sliders. A minha primeira opção aqui, ó, preservar luminância. Então ele já respeita a luminância da foto doadora. E depois aqui eu posso, por exemplo, alterar a intensidade de cor,
baixar um pouquinho a saturação. Enfim, eu posso brincar com esses sliders de forma que isso fique um pouco mais interessante, que a gente tenha um pouco mais de margem para ajustes, para trabalhar, para refinar esse filtro neural. Além disso, além dessas pré-definições, e veja, aqui a gente tem várias, um preto e branco, por exemplo, ou uma foto com um tom mais azulado, ou mais esverdeado, a gente pode escolher qualquer um dessas fotos de referência e fazer os ajustes necessários. Além disso, a gente também pode personalizar, ou seja, a gente pode escolher uma foto, além dessas que o Photoshop já me entrega, para pegar a cor dessa foto e aplicar na imagem com a qual a gente quer trabalhar. Eu vou zerar todos esses valores aqui, clicando no valor do slider, só para a gente partir do zero. E clico em personalizar, vou em selecionar imagem do computador, e eu já separei uma foto aqui para usar como exemplo. Vou usar essa imagem e eu quero que as cores dessa imagem sejam atribuídas à foto do casal. E a mesma coisa acontece, eu posso brincar com cada um desses ajustes presentes nesse filtro neural. Então aqui eu vou baixar um pouquinho a intensidade da cor mais uma vez, ficou muito intenso. Talvez a saturação mais uma vez. O matiz eu posso brincar também um pouquinho. Perfeito, o brilho, quem sabe. Acho que o matiz foi demais, ficou muito verde. Aqui ficou ok. Vou baixar o brilho em vez de aumentar, talvez. Perfeito. Então, fiz os ajustes necessários e, mais uma vez, depois de satisfeito com esses ajustes, eu preciso definir a saída. E aqui, então, eu não vou usar a nova camada, só para demonstrar isso, eu vou usar a opção de filtro inteligente. Eu quero dar saída como um filtro inteligente. Clica em OK. Filtro inteligente é um objeto inteligente na forma de filtro. Se você tiver qualquer dúvida sobre objeto inteligente, a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre objeto inteligente. Vou deixar o link, o card passando aqui em cima e o link aqui na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E esse é o resultado. Veja, a foto era assim e ficou assim. A foto era assim e ficou assim. Esse resultado a gente conseguiria com as outras ferramentas do Photoshop sem problema nenhum. Mas agora fica muito mais fácil de atingir um resultado como esse, com o filtro neural. Apenas com um clique e alguns sliders sendo ajustados, a gente consegue chegar nesse resultado. E como é um filtro neural, como é um objeto inteligente, um filtro neural aplicado sobre um objeto inteligente, portanto um filtro inteligente, se eu clicar 2 vezes no nome do filtro, eu posso voltar para o meu ponto de partida e reajustar caso seja necessário. Eu não preciso reaplicar esse efeito do zero, simplesmente eu volto no filtro por se tratar de um filtro aplicado a um objeto inteligente. Isso tudo está bem explicadinho no vídeo sobre objetos inteligentes que eu falei anteriormente. Vou clicar aqui em OK e é esse o resultado. A foto era assim e agora ficou assim. A última novidade sobre a qual eu gostaria de falar é a possibilidade da gente localizar e selecionar objetos automaticamente numa mesma imagem. A cada versão do Photoshop, as possibilidades de seleção automáticas vão ficando cada vez mais sofisticadas. E agora, de novo, a Adobe incrementa essas possibilidades, me permitindo, numa mesma foto, automaticamente localizar vários objetos. É claro que essas seleções automáticas, elas nem sempre são perfeitas. Frequentemente elas precisam ser refinadas, mas de qualquer forma elas servem como excelente ponto de partida para as nossas seleções. Veja só, eu já estou aqui com uma foto aberta e se eu vier na barra de ferramentas, aqui na família da ferramenta de seleção rápida, a gente tem a ferramenta de seleção de objeto, é uma ferramenta que já existia no Photoshop antes da versão 2022. Essa ferramenta me permite manualmente selecionar um objeto qualquer da imagem de forma bastante rápida. Veja, eu preciso definir primeiro aqui o formato em que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar como um retângulo ou um laço, eu vou escolher o laço. E se eu quiser selecionar essa cebola, eu não preciso fazer uma seleção precisa ao redor dessa cebola. Basta circundar a cebola com o laço
e a ferramenta localiza as arestas da cebola, desse elemento, e faz a seleção para mim. É uma seleção bastante razoável, existe um probleminha aqui no canto, mas isso é facilmente corrigido, como eu falei, é uma seleção automática, portanto a gente imagina que vai precisar refinar de alguma forma essa seleção. Isso aqui já existia, só que agora eu vou dar um Ctrl D para desselecionar, só que agora eu tenho essa opção de localizador de objetos. E se eu habilito essa opção localizador de objetos, o que acontece é que a ferramenta localiza, ou supostamente vai tentar localizar todos os objetos individualmente dessa imagem. E veja só, se eu passo o mouse por cima da foto, eu vou vendo essas áreas em azul, que são as áreas que ela conseguiu selecionar. Veja, ela selecionou esse alho, esse outro, o pimentão, a cebola, essas pimentas menores, essa cebola menor, os tomates menores, enfim. Cada uma dessas áreas em azul é um objeto selecionado e veja que o resultado é bastante interessante. A gente vai precisar de refinamento, mas no geral é um excelente ponto de partida. Portanto, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com essa cebola menor aqui, eu só preciso clicar nessa cebola. Essa cebola então vai ser selecionada, veja, aparece aqui o pontilhado nessa cebola, e eu posso fazer o que eu quiser com essa cebola. Por exemplo, eu posso criar uma camada de matiz e saturação e mudar a cor dessa cebola. Então, isso facilita muito o processo de seleção de múltiplos elementos na imagem. Toda vez que eu passo o mouse por cima da foto, eu estou localizando aqui um objeto que foi identificado e selecionado pelo Photoshop. Rapidamente vou mostrar algumas possibilidades de configuração da ferramenta. Aqui à direita, de localizador de objeto, eu tenho esse quadradinho com 3 pontinhos dentro, que é a possibilidade de eu selecionar tudo aquilo que a ferramenta localizou. Então, se eu quiser selecionar todos os elementos, não mais individualmente, mas como um grupo, né? Basta clicar nesse quadrado. Veja que há falhas, ela seleciona uma parte também do prato onde esses objetos estão colocados. Mas de uma maneira geral, é uma seleção bastante interessante que me permite um ponto de partida bastante bom para minhas seleções, para seleções mais complexas. Logo depois eu tenho essa engrenagem que me permite fazer algumas configurações nessa seleção. Deixa eu desabilitar a seleção de todos os objetos, voltar lá na engrenagem. E aqui eu tenho, por exemplo, a possibilidade de mudar a cor do overlay que indica os objetos localizados. Então, por padrão, azul, mas eu posso, por exemplo, utilizar o amarelo. Se eventualmente aquele objeto selecionado tiver muito azul, eu não consigo enxergar o overlay muito bem. Então eu posso mudar a cor do overlay que indica os objetos selecionados. Além disso, eu posso mudar a difusão dessa seleção. Então, veja, eu posso fazer uma seleção mais suave ou mais dura. E eventualmente isso é interessante. Uma difusão com algum grau de suavidade pode ser interessante para determinados objetos. Também posso aumentar a opacidade desse overlay, então eu posso deixar esse overlay mais ou menos... Opa, acho que eu tirei toda a opacidade agora. Tirei, botei 0, então vou botar aqui uma opacidade um pouquinho maior, veja. Então eu posso aumentar a opacidade do overlay, isso simplesmente em termos de visualização, isso pode ser interessante. E aqui as possibilidades de mostrar essa sobreposição automaticamente, quando a gente passa o mouse sobre os objetos, ou então mostrar a sobreposição o tempo todo, ou então nunca mostrar a sobreposição. A minha opção é deixar aqui a opção automática. Então, na medida em que eu vou passando o mouse sobre os elementos, o overlay vai aparecendo. Então, agora, uma vez selecionado o objeto, eu posso fazer qualquer coisa com esse objeto. Veja, esse alho que está selecionado, mas eu poderia clicar no pimentão e é o pimentão, então, que será selecionado. E aqui, uma vez selecionado esse pimentão, eu posso, por exemplo, criar uma camada de ajuste de curvas e deixar ele um pouquinho mais subexposto. Então aqui eu consigo trabalhar com cada elemento
separadamente a partir de seleções que foram feitas automaticamente. É claro, repito, essas seleções nem sempre são perfeitas, às vezes e frequentemente vão precisar ser refinadas, mas como um ponto de partida é uma excelente possibilidade para que a gente já comece a seleção de um ponto interessante e que faça com que a gente perca menos tempo fazendo essas seleções mais grosseiras sobre os objetos. Caso eu deseje retornar para o modo da ferramenta de seleção do objeto, sem que ela trabalhe automaticamente sobre cada elemento da foto, basta desabilitar a opção localizador de objetos e aí eu volto a trabalhar com a ferramenta de seleção de objeto da forma padrão. Traçando ao redor do elemento e ela então localiza para mim aquele elemento e faz a seleção. Veja, tracei ao redor do alho e ela localiza as arestas desse alho e eu posso então trabalhar só naquele objeto. Então eu tenho mais uma forma de seleção automática no Photoshop. Isso, como eu falei, a cada versão vai se tornando cada vez mais sofisticado, cada vez mais elaborado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil, espero que essas novidades do Photoshop possam contribuir aí para o seu fluxo de trabalho. Se você gostou do vídeo, se foi bacana, se foi útil para você, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal. O que a gente percebe é que muitas das visualizações, a grande maioria das visualizações do canal são de pessoas que não estão inscritas, então se o canal está sendo útil para você, não deixa de se inscrever. Isso é muito importante para a gente, isso nos mantém motivado para criar novos conteúdos e por outro lado faz com que o canal cresça e chegue a outras pessoas que podem eventualmente também se beneficiar desse material. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até um próximo vídeo.